Um tempo desse, quando eu ainda fazia parte das Forças Especiais, eu estava no meu sítio, acompanhado com um amigo meu que eu tinha convidado para passar o final de semana comigo lá, que é um juiz muito famoso aqui do estado. E olha só, é por isso que deve ter muito cuidado com quem você vai abordar. E quando eu estava lá no sítio, o meu vaqueiro, ele tinha saído para o mato para verificar um gado que estava desaparecendo. E como na fazenda lá tinha muita onça, ele teve que levar uma arma de fogo, registrada, logicamente. E nessa ida pela mata, procurando o gado que tinha saído do curral, ele acabou se deparando com a onça pintada, que por sua vez teve que abater a onça porque estava pegando o gado. O vaqueiro trouxe a onça para o barraco, para casa, não era um barraco, era uma casa normal, né? E aí, para aproveitar, ele trouxe a onça para mostrar, para provar, né, que quem era, para mostrar que a onça estava comendo gado. E, no entanto, só que estava passando um patrulhamento de os militares da PM estavam passando para fazer uma verificação nas casas, na questão de arma de fogo que estava pela vicinal. Quando a polícia encostou na casa onde eu estava com o juiz, né, quando ele encostou o carro, ele já se deparou com a onça empedurada lá, né? A onça estava empedurada e quando a polícia entrou, ele já mandou todo mundo deitar no chão e a gente sabe como é o procedimento, né? A gente que já foi militar, a gente sabe como é o procedimento. Então a gente deitou no chão, o juiz também, e só que era um sargento e mais 3 soldados e um cabo. E eles chegaram, começaram a. Eles já chegaram, nem perguntaram muita coisa, já chegaram brabo. Já tomou a arma do vaqueiro e deu um chute no vaqueiro e chegou, né, tentando intimidar a gente estava deitado e começou a chutar as pernas da gente. Isso um sargento. Então o sargento mandou um de nós levantar, né? Que foi, logicamente, ele teve o azar, ele mandou o juiz levantar. Era um amigo meu, juiz. Então ele levantou o juiz e o sargento já tinha dado uma porrada na perna dele. E quando o juiz levantou, ele perguntou, né, o que era o juiz, né? Não, perguntou quem era aquele cidadão. Ele falou que ele queria se identificar, ele precisaria levantar para pegar a carteira para se identificar. O sargento logo deu um esporro nele e deu um pisão nele e um tapa. Eu pensei comigo mesmo, eita, esse negócio aí vai dar merda, porque o sargento estava mexendo com alguém poderoso. Não, não é que alguém era poderoso, mas que o sargento estava infringindo o regulamento, né, disciplinar. Então eu já sabia que ia dar a jaca, né, porque e o juiz falou o seguinte: ó, eu vou levantar, eu vou pegar a minha carteira. E depois que eu mostrar a minha carteira para vocês, depois que eu me identificar para vocês, eu vou dar a voz de prisão para vocês, para vocês. E a partir de quando você vão estar preso. O sargento já ficou ele já ficou vermelho. Praticamente ele não sabia mais nem o que fazer, porque ele já percebeu que estava diante de uma autoridade. Então o juiz pegou a carteira e mostrou a sua identidade e se identificou como juiz. E logo os soldados e o sargento e o cabo ficaram já bem nervosos, porque ele tinha cometido ele tinha espancado, né, o vaqueiro, ele tinha dado um chute na minha perna que eu estava deitado e também tinha agredido o juiz, né? E o juiz é o juiz, né? Mas não é nem questão disso, é questão que eles chegaram agredindo sem saber qual era o problema. Então o juiz perguntou para o sargento qual era o argumento que ele tinha para estar chegando e espancando as pessoas, porque estava com a arma, porque tinha uma onça pendurada. Então o sargento respondeu que era um crime ambiental e e que o vaqueiro e nós tinha cometido um crime ambiental e estava com arma de fogo em posse. E o juiz perguntou o seguinte para ele: você perguntou se a arma era legalizada antes de chegar e tomar a arma do cidadão e bater no cidadão? O sargento respondeu que não, né? Nessa altura, o juiz já tinha... Ó, calma aí, né? O juiz mandou ele parar. Então é o seguinte, o juiz fez uma pergunta para ele responder o que era importante pro dono da casa, porque lá era uma região de mato e tinha muita onça mesmo. E o juiz fez a pergunta pro sargento e pro cabo e pro soldado. Ele botou os três, né? Botou os três não, botou o juiz, o cabo e o soldado, né? Eram lá em pé. E ele perguntou
O juiz perguntou para o sargento, para o cabo e para o soldado. Ele perguntou o que era mais importante, o que era mais importante, se era o ser humano que estava ali naquela casa ou era aquela onça pintada. O sargento já amedrontado, o sargento já respondeu logo. É claro que as pessoas que tá, é claro que é as pessoas que estão na casa que são mais importantes do que a onça. E o juiz então perguntou pro sargento, sargento, e nós tinha criança lá também, né? Tinha menino de 7 anos e de 8 anos. E o juiz perguntou pro sargento, sargento, se essas crianças tivessem indo para vicinal, para um lago, para pescar lá, que tem um lago. Se essas crianças estivessem indo pescar e de repente essa onça come essa criança, pega uma criança dessa e come a criança dessa, porque a criança não tinha defesa para onça pintada. Se a onça come a criança, uma criança dessa lá, qual é o mais importante? É a onça ou é a criança? O sargento respondeu logo que, lógico que era a criança. O juiz falou o seguinte, eu estava lá, logicamente, eu não tive eu também não tenho como aguentar. E o juiz respondeu o seguinte, ó, eu tô dando agora ordem de prisão para vocês, tanto pro sargento como pro cabo e os 3 soldados. Vocês estão presos. Vocês estão presos por espancamento, né? E ele falou lá o que tinha acontecido, né? Por espancamento e abuso de autoridade. O sargento ficou logo tentando argumentar, mas não tinha nem o que argumentar, porque a situação já era muito constrangedora para os sargentos e para os soldados e para os cabos, né? Porque eles já chegaram assim, eles já chegaram abordando, foi a maneira de chegar abordando, né? Porque o cara que é sargento, o que é cabo, que é soldado, o que ele devia fazer era chegar, ele ia chegar lá na casa e ver a onça, beleza. Então, a obrigação dele era saber por que aquela onça estava lá, era saber se a arma registrada, se a arma que foi matada a onça era registrada e se qual foi a razão pela qual o cara bateu a onça, qual foi a razão que teve para bater a onça. E não chegar, de repente, mandando todo mundo calar a boca. E ele chegaram assim, o sargento chegou assim, ó, todo mundo parado, no chão, no chão. Aí a gente foi tentar falar, ele, ninguém fala nada, sem falar leva tiro, se falar leva tiro, ninguém fala. Quem fala leva tiro na hora. Então esse foi o maior erro lá da patrulha que estava fazendo lá a verificação, né? Que eles estavam entrando nas casas e tomando as armas e espancando os moradores. E é por isso que tem que ter cuidado com quem vai se meter, porque eu já fiz parte das forças especiais, eu sei como é que é o regulamento perfeitamente. Ninguém chega na pessoa, mesmo que uma patrulha chega num carro, ou qualquer cidadão que esteja na rua e comete alguma coisa, o cara bateu o carro, o cara não vai chegar batendo a pessoa de repente, não sabe nem quem é. Às vezes é um coronel ou um general, e aí o cara vai se quebrar. Então, muitos casos como esse aí leva a oficial, sargento, cabo e soldado a ser expulso da corporação. Eu não sei o que aconteceu com esse, parece que foram expulsos. O cabo e os soldados foram expulsos da corporação, né? Por causa desse ato que eles cometeram. O juiz alegou que o abatimento da onça foi em legítima defesa para proteção da família. E o vaqueiro trouxe a onça apenas para identificar e para provar e para mostrar que a onça estava comendo os animais. O vaqueiro matou a onça por questão de proteção para toda a família da vicinal e não foi por maldade. Então, isso é o que eu estou falando. Algumas pessoas, eles têm, muita gente, assim, ó, muita gente, ou ambientalista, ou pessoas que mexem assim com essas coisas, eles dão mais valor à vida do animal do que à vida do ser humano. Para muitas pessoas, para muitas ambientalistas, ou para pessoas que defendem a natureza de unha e dente, matar uma cascavel significa uma perversidade e uma traição à natureza. Mas, na verdade, é melhor a cascavel no buraco do que a pessoa no buraco, porque aquela cascavel futuramente ela pode picar uma pessoa, um cidadão, e esse cidadão pode vir a óbito. Eu tive uma mãe que foi picada foi mordida pela aranha e até hoje ela sofre as consequências, né? Ela foi picada pela aranha e até hoje a gente sofre a consequência disso, todo mundo da família, né? Porque foi passando de um para outro. Então o ser humano está acima das aranhas, dos insetos e dessa natureza aí que as pessoas acham, tá? Então, se é para proteção, tem que ter cuidado, tá, pessoal? É só uma dica pessoal assim que vai abordar o pessoal e ficar bastante cuidado, tá bom? Obrigado pela participação aí.